E aí pessoal, eu Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia. Então a gente hoje vai começar a nossa discussão sobre a lógica, né? A gente já comentou aí sobre a questão da linguagem e hoje nós vamos discutir um pouco sobre a lógica, né? O que é, como é que a gente pode pensar ela na filosofia, como é que a gente utiliza ela no dia a dia, como a gente pode identificar, né? Os aspectos mais pontuais aí da lógica, tá certo? Então é importante vocês fazerem a leitura de todo o capítulo, façam anotações tanto da aula como do livro e as dúvidas que surgirem, não deixem de mandar lá no Google Class para que eu possa responder, tá? Então a ideia é a gente fazer uma aula aqui introdutória, né, para pensar um pouco a questão da lógica, pessoal. A palavra lógica, né, a gente utiliza constantemente no nosso cotidiano, né? Toda hora a gente está usando essas palavras. Se alguém pergunta, vamos, sei lá, você vai para determinado local, aí você diz, é lógico. Ah, você fez isso ou aquilo, aí você diz, é lógico. Então, quer dizer, muitas vezes a gente utiliza essa palavra, lógico ou lógica, para nos referir a algo que é razoável, né? Ou que faz sentido, né? Quando alguém diz assim, olha, o que você está falando aí não é lógico, né? Ou ainda, aquela pessoa ali não tem lógica, né? O que você está falando não tem lógica. Isso é uma forma de a gente dizer que essas coisas, né, que a gente está falando, é de que elas não fazem sentido, né? Ou de que elas não estão de acordo com as leis da razão. Esse é um dos usos possíveis, né, que a gente utiliza para a palavra lógico. Também a palavra lógica ela pode ser utilizada como sinônimo de claro, né? Ou com certeza, né? Como eu falei, né? Você vai para determinado local, e aí você diz, é lógico, então quer dizer, é claro, com certeza eu vou. Então é muito comum essa utilização, mas é importante a gente destacar que essa é uma utilização, vamos botar assim, muito informal do que de fato nós entendemos como lógica filosoficamente falando, pessoal, tá? Então não confundir essa utilização, né, vamos dizer, mais informal do que é lógica, com essa abordagem filosófica. Claro que não está incorreto, né? Quando a gente diz que algo que tem sentido é lógico, a gente está de fato dizendo que ela possui uma verdade, que é verdade, que ela faz sentido, que ela tem coerência lógica, que ela tem razão, né? Que ela obedece a uma lei racional. E tudo bem, né? É a mesma coisa quando a gente diz que é lógico no sentido de é claro, também, né? Faz sentido, quer dizer. Então, é uma utilização que não é que está errada, mas que é diferente, é um pouco diferente daquilo que a gente entende formalmente como lógica, tá? Então, assim, lógica é uma palavra que descende da palavra logos, né? Que vem do grego, tá? Então, a palavra lógica vem do grego, da palavra logos, que pode ser traduzida, assim, né? Amplamente como pensamento, razão, linguagem ou discurso. As três coisas, né? As quatro coisas aí ao mesmo tempo. Então, lógica é pensamento, é um pensamento racional, é uma linguagem, é uma forma de discurso, tá? É a utilização desse discurso para a expressão desse pensamento. Então, esses quatro conceitos aí estão diretamente ligados à ideia de lógica. A lógica, pessoal, ela primeiramente foi pensada pelo Aristóteles, tá? Quem não sabe, de certa forma, o fundador da lógica foi o Aristóteles. E o Aristóteles, ele, ele quis investigar a lógica justamente para tentar entender, né, vamos dizer assim, o processo de construção dos discursos e dos argumentos. É por isso que a lógica, basicamente, ela se refere ao quê? Ao raciocínio e ao discurso, né? Ou seja, aquilo que é desenvolvido por meio de argumentos. Então, a lógica pensada lá pelo Aristóteles, que foi sendo desenvolvida ao longo da história da filosofia, tem como objetivo fundamental essa análise, a análise do pensamento, do raciocínio, do discurso. E claro, por meio desses argumentos é que seria possível analisar esse discurso. E qual era então o objetivo do Aristóteles ao elaborar esse sistema filosófico, né, que a gente chama aí de lógica? O que o Aristóteles queria, né,
na verdade, era construir um método, certo? Que fosse capaz de diferenciar o pensamento verdadeiro do pensamento falso, né? O argumento verdadeiro do argumento não verdadeiro. Então, quer dizer, a lógica aqui é justamente essa, né? Definir o que pode ser considerado verdade e o que não pode ser considerado verdade. E para isso era preciso analisar, estudar os princípios fundamentais do raciocínio e da construção dos argumentos. Então, por isso que eu coloquei, né? Então, muitos estudiosos definem a lógica como sendo o estudo dos métodos ou princípios utilizados para diferenciar o raciocínio ou argumento verdadeiro do falso. Então, essa é a perspectiva da lógica. Perceber quais são esses princípios, como esses princípios eles se efetivam no pensamento, na construção do discurso, e a partir disso definir o que é verdadeiro e o que é falso. Tá? E aqui, para partir para essa questão, né, os filósofos eles vão, né, partir da definição do que seria o argumento, já que o argumento ele é ali a base da expressão do pensamento. Nós expressamos o nosso pensamento por meio da construção de argumentos. Afinal de contas, nós vamos expressar, e para justificar o nosso pensamento, para chegar às conclusões do nosso pensamento, nós elaboramos uma série de argumentos que vão construir as bases da conclusão a que nós queremos chegar. E o que era que ficava observado ali pelo Aristóteles naquele momento? Que a conclusão só pode ser considerada verdadeira se as premissas ou os argumentos utilizados para ela também forem verdadeiras, né? Então é essa a perspectiva do que vai se analisar na lógica. Então, para isso é necessário entender o que é um argumento. Um argumento, dentro dessa perspectiva, ele é um conjunto, né, formado aí por sentenças ou frases declarativas, claro, né, vão afirmar algo, que expressam o pensamento e que tem relação entre si, né? E aí essas sequências elas vão construir bases, né, fundamentos para uma determinada conclusão. Então, os argumentos eles são as bases para a sustentação de uma determinada conclusão. Então, os argumentos eles seriam compostos de premissas e conclusões. Ora, a premissa é tudo aquilo que vem antes da conclusão. E a conclusão é tudo aquilo que as premissas justificam. Então, usando um exemplo bem clássico, né, do estudo da lógica, né? Se eu afirmo todos os homens são mortais, olha, presta atenção, todos os homens são mortais. Isso é uma premissa, né? Então, estou afirmando algo. Isso é um argumento, então, olha só. Estou afirmando que todos os homens são mortais. E aí eu digo, olha, essa é a primeira sentença. Segunda sentença, Sócrates é homem. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem. Terceira sentença, logo, Sócrates também é mortal. O que está acontecendo aqui? É a construção de um argumento. Nós temos sentenças, né, declarativas, que vão expressar um pensamento e que vão chegar a uma conclusão. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. O que a gente tem? As duas primeiras seriam consideradas premissas, né? Porque o que é a conclusão desse argumento? Sócrates também é mortal. Então, se essa é a conclusão, o que vem antes são as premissas, né? Então, quando eu digo que todos os homens são mortais e que Sócrates é homem, eu estou partindo de um pressuposto, né? Esses aqui são os pressupostos. Então, quer dizer, são as premissas, aquilo que vem antes da conclusão. E aí, se todos os homens são mortais e o Sócrates é um homem, então eu chego à conclusão de que Sócrates é mortal, né? Então, aqui a gente tem
essa divisão. A gente vai falar mais sobre as formas, né, de argumento e tudo mais, de conclusão, mas de maneira geral, essa é uma lógica. Essa é um argumento que obedeceria a uma lógica. Por que ele obedece a essa lógica? Porque todas as sentenças aqui são verdadeiras, né? Então, olha só, todos os homens são mortais, e isso é possível de ser inferido. A gente sabe que Sócrates era um homem, então isso também é uma verdade. Então a conclusão também é verdadeira. Logo, Sócrates também era mortal, né? Então quer dizer, a gente vê que esse argumento, então, ele é verdadeiro, ele é possível, ele é lógico, justamente por ter essa característica de ter suas premissas, né, suas sentenças verdadeiras. Se uma delas for falsa, por exemplo, se eu digo todos os homens são imortais, aí eu digo Sócrates é homem, e aí eu digo Sócrates é imortal, então a conclusão, esse argumento ele está falso. Por quê? Porque uma das premissas não é verdade, né? Quando eu digo que os homens são imortais, essa premissa ela não é verdadeira. E mesmo que tenha uma premissa verdadeira, que é a que diz Sócrates é um homem, porque Sócrates de fato é um homem, isso é uma verdade. Mas pelo fato da premissa os homens são imortais ser falsa, a conclusão também é falsa, né? Que é no caso lá, Sócrates seria imortal, e isso não é verdade, certo? Então aqui é só uma introdução, né? A argumentação é muito utilizada nos debates, né? A gente vê muito, né? Um debate ele é construído justamente assim, né? Você vai construindo argumentos que buscam justificar uma determinada conclusão. E é muito importante se perceber nos debates, pessoal, o que a gente chama de falácias lógicas, né? Que é justamente a construção de uma determinadas premissas que são falsas, ao mesmo tempo auxiliadas com premissas verdadeiras que levam a uma conclusão falsa, mas que se passa por verdadeira. Então, por isso que é muito importante estudar a lógica e entender o funcionamento e a relação entre os argumentos para se perceber até que ponto um argumento ele pode ser considerado verdadeiro ou falso. Tá bom? Então é isso, né? Serve aqui de introdução, a gente vai comentar mais, faça uma leitura. Espero que tenha sido claro. Se não, manda dúvida lá no Google Class que eu vou responder, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.